Bem-vindo mais uma vez à Devocional de quarta-feira. Eu queria estar convidando você a me acompanhar lá no texto de João, capítulo 13, o versículo 13 até o verso 17. Diz assim: Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e o dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Interessante que a partir do capítulo 13 de João, Jesus vai ter uma conversa com os discípulos, preparando para a questão da sua morte, da sua ressurreição, confortando, falando a respeito do lugar preparado no céu, orientando a questão do próprio amor. E no capítulo 13, que nós lemos aqui, tem aquele evento muito conhecido que é quando Jesus lavou os pés dos discípulos. E ele vai usar aquela postura dele, né, de servo, de fazer aquele serviço, para trazer um ensinamento muito grande aos seus discípulos e para nós. Porque um papel fundamental da minha vida e da sua como cristão é servir. Nós somos servos de Deus. Somos servos de Deus. E Jesus é um grande exemplo de serviço que eu e você temos como modelo para nós. E o que tem nesse exemplo de Jesus, desse serviço que ele fez aqui, que deve nortear tanto o meu serviço a Deus como o seu também. E eu queria citar para você 4 aspectos que a gente pode olhar aqui nesse exemplo de Jesus. Em primeiro lugar, a gente tem que servir não importando o serviço. O próprio apóstolo Pedro falou: não, o senhor não pode lavar meu pé. Isso não é serviço do Senhor, né? O Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor. Como é que você vai poder ter uma postura dessa de lavar o pé de alguém? Então, na verdade, muitas vezes nós queremos escolher o serviço. Jesus chegou ali, não tinha nenhum servo que se apresentou para lavar os pés dos discípulos, ele foi lá, colocou uma bacia, pegou uma toalha e fez aquele papel. Então, quem é servo não escolhe aonde vai servir. Ele serve, nós temos o nosso dom, podemos servir melhor, com certeza, onde Deus nos deu o próprio dom, mas tem hora que não tem pessoas para estarem fazendo certas coisas, cumprindo certos papéis. E se você é servo de Deus, o que tiver de necessidade para fazer naquele instante, de ajuda, ou até você sozinho mesmo, você vai ter que encarar. Então, quem é servo de Deus não escolhe o serviço. Não escolhe o serviço. Fala assim: olha, eu não me sinto à vontade de fazer isso, né? Não me sinto nem bem, mas se não tiver ninguém, eu vou servir a Deus. E Ele vai me ajudar. Então, essa é a postura. Tem muita gente que fica escolhendo onde quer trabalhar, onde quer servir. Jesus não fez isso. Ele fez o papel mais simples, né? Talvez para muita gente, e para ele aquilo de maneira alguma afetava a postura dele como Deus. Ele foi lá e fez o serviço mais simples possível. Então, meu irmão, se você está na igreja, precisou lavar panela, né? Praticamente também lavar banheiro, não tem problema nenhum. Você vai lá e acompanha, ajudar num serviço ou outro, porque quem serve a Deus, como Jesus Cristo, não escolhe o serviço que vai fazer. Então essa é a primeira coisa importante que eu vejo no exemplo de Jesus. Segunda coisa importante também, que eu acho que a gente tem que pensar aqui, é que Jesus lavou o pé de todos os discípulos. Então a gente deve servir não importando a quem. Jesus sabia quem era o traidor, o que ele ia fazer, que ele ia vender Jesus, que ele seria traído por Judas. Sabia de toda a postura de Judas já, do que narra lá em João, que ele acabava colocando a mão no dinheiro ali, que era usado para sustentar os próprios discípulos. Então Jesus sabia quem Judas era. Independente disso, ele foi lá e serviu a Jesus. Judas entregou Jesus como inimigo dele, entregou na mão dos inimigos para ser morto. E Jesus, sabendo de tudo isso, ele foi lá e serviu. É praticamente o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, que a gente não deve usar a vingança, mas se o inimigo tiver fome, dá comida para ele, se tiver sede, dá o que ele tem que beber. Então, a gente muitas vezes gosta de servir a quem a gente gosta, né? O que a gente se dá bem, mas como é duro você servir alguém que pisa no teu pé. Como é duro você servir alguém, quem sabe fala mal de você. Como é duro você servir alguém que não é grato. Então, essa é uma realidade. E você tem que aprender isso. Que Jesus não estava preocupado com isso. Muitas pessoas que foram alimentadas por Jesus, que viram as maravilhas dele, que foram curadas por ele, não seguiram mais a Jesus. Alguns provavelmente estavam até ali no momento que
Pilatos pergunta se é Barrabás ou Jesus, e eles vão escolher Barrabás. Então, a gente não tem que ficar preocupado com isso. O nosso papel é servir e não fazer distinção no serviço, né? Eu só estou servindo os bonzinhos, né? Aqueles que eu acho que merecem, não. Quem serve não escolhe a quem servir. O que está ali na frente, você vai servir porque Jesus nos ensina isso. E a palavra dele fala que a gente deve amar os inimigos, né? Orar por eles e, se for necessário, ajudá-los nas suas necessidades. Então, quem serve como Jesus não escolhe a quem serve. Terceiro lugar, eu queria também destacar, é porque você deve servir não importando quanto você já fez ou vai fazer. Você fala, poxa, pastor, Jesus já morreu na cruz, né? Ia sofrer, ia apanhar, ele ia passar dores tremendas, ele ainda tinha que fazer mais isso, ainda lavar o pé de alguém. Será que não é muito serviço para alguém? Então, a própria palavra de Deus, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15:58, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, não tem essa questão, já fiz demais, né? Ou estou fazendo um serviço muito mais importante, já a minha cota já está já entreguei ela de uma maneira correta diante do Senhor. Não importa o quanto você já fez. Se você está servindo, se tem a necessidade, você vai lá e serve. O Redentor, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz, aquele que curou, aquele que nos criou, aquele que nos ensinou, aquele que é Deus Todo-Poderoso, ele foi lá e serviu. E ele continua nos servindo hoje. Como diz lá o profeta, né, Isaías, que não existe Deus desde a antiguidade como o nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Então, assim, Deus cuida de nós, apesar da nossa postura muitas vezes de distanciamento dele, né, de falta de gratidão a ele cuida da gente. Então, quando a gente pensa em servir, nós não escolhemos, meus irmãos, de maneira alguma quem nós vamos servir e nem colocamos em pauta o quanto eu já fiz. Porque diante do que Deus fez por nós, morrendo na cruz, a sua obra na nossa própria vida, a gente nunca vai fazer demais para Jesus. Eu já fiz demais para Jesus, nunca. Sempre vai estar aquém daquilo que ele fez por nós. E Jesus nos dá esse exemplo. Ele que fez a obra maior, mais dolorosa, mais difícil, ele serve, ele continua servindo. Ele tem essa disposição, é isso que deve marcar a minha vida e a sua vida como servo também. A última coisa que eu queria citar para você é que a gente deve servir, não importa a nossa posição. Pedro falou, o senhor não pode servir, o senhor não pode lavar o pé, né? O senhor é senhor. Ele falou, não. Se eu sou senhor e mestre e fiz esse serviço, tem que fazer também. Então ninguém se diminui por serviço que faz. Não tem serviço maior ou menor. Tem um coração que se alegra em servir a Deus, independente da sua posição. Então esse é um fator primordial, né? E é um exemplo tremendo. Por isso que Jesus está dizendo lá para os discípulos, quando eles estão discutindo quem é que é o maior, quem quer sentar do lado direito, do lado esquerdo, só olha, aqui no meu reino, aquele que tem autoridade é o que mais serve. É o que mais serve. A liderança tem que ser exemplo de serviço, de atividade que for necessária, o que aparecer diante de você, você tem que realmente servir a Deus de todo o seu coração. Me lembro que meu pai, quando eles construíram a igreja de Jambeiro, ele trabalhava de servente de pedreiro, ajudando na construção. E alguém foi procurar o pastor da igreja, né? E aí a pessoa apontou para o meu pai, que estava com uma roupa, parece que estava nem cinto tinha, amarrado com arame. Quando ele olhou, ele falou, puxa, mas não é possível. Então, assim, ninguém se diminui por isso. A gente mostra que a obra de Deus é feita por servos. E quem ama Jesus não tem limite nenhum para servir. Não tem limite a quem serve, não tem limite na posição, não tem limite no serviço, não tem limite naquilo que vai fazer. Porque o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida não tem limite, se renova a cada dia. Sirva a Deus com alegria, sirva a Deus de coração. Você será muito abençoado através disso e vai abençoar muitas vidas, que esse é o propósito de Deus na vida da igreja, para a sua vida também. Que Deus te abençoe.